Eu gostaria de contar para vocês uma história. Enquanto eu estava fazendo o planejamento da aula de hoje, eu me lembrei dela. É uma história desse livro, Com Que Roupa Irei para a Festa do Rei, dos autores Tino Freitas e Onite Zilberman, da editora do Brasil. Essa história, ela conta um rei que resolveu fazer um baile. E o que vestir? Nossa, toda a bicharada ficou empolvorosa. Todos correram para o alfaiate para escolher o melhor traje para entrar lá no palácio. O que será que vai acontecer? Vamos ouvir a história? O arauto ditou a ordem e trouxe ao reino euforia. Todos, hoje ao palácio, para a festa, a fantasia. O rei escolheu seu traje em homenagem a outro rei. Que roupa usará o monarca? Isso nem eu mesmo sei. Porém, se alguém for vestido como o traje real, ganhará como prêmio livros. E tenho dito, afinal. Como quem não quer nada, fingindo desinteresse, cada bicho a seu modo pensou: ah, se eu vencesse! De olho no grande prêmio, diante do desafio, os súditos de súditos seguiram a margem do rio. Já na casa do alfaiate, destino de tanto freguês, a bagunça se instalava. Falavam todos de uma vez. Na voz de cada cliente, a mesma pergunta insistente: com que roupa irei para a festa do rei? Formou-se uma fila lá fora, cresceu a perder de vista. Ficará tudo pronto na hora, afirmou o ágil modista. Tanto monarca há no mundo, rei vivo ou que já morreu, e em meio a tantas escolhas, cada súdito escolhia o seu. Escolhi ir de momo, de cetim será a roupa, levarei chave, cetro e coroa, e a alegria que nunca é pouca. Irei apenas de sunga, pois lembro que meu avô imitava o rei da selva, gritando "Oh!". O rei do rock me inspira, fico bem de macacão, vou de botas, lenço e topete e um belo cinturão. Um xodó de chapéu de couro, como o rei do baião, irei de forrobodó, de sandálias e gibão. Irei feliz a cantar, até a língua dar nó, vestido como um rei da Espanha que usava paletó. Serei o rei do futebol, pois nunca dou pontapés. Vou de chuteiras, visto um calção e a camisa número 10. Como o rei do tabuleiro, irei de branco ou preto talvez. Não quero usar listras, acho que vou de xadrez. Outros reis foram lembrados, faraós, imperadores, sultões, atletas, músicos, cientistas, em suas artes, soberanos campeões. Tesoura, agulha e linha, manequim, giz e tecido, a fantasia surgia a cada rei escolhido. O artesão afamado tinha tamanho talento que conseguiu entregar os pedidos a contento. Um alfaiate por todos, um traje para cada um. Dali saíam para a festa até restar nenhum. A caminho do palácio, sem pressa e sem fantasia, encontraram o jabuti.
com ares de fidalguia. Um passatempo não resiste e pergunta curioso: você vai para a festa sem vestir nada garboso? Vou te contar, amigo, o que me diz a intuição. O nosso rei dessa vez fará algo sem noção. Surgirá como rei da história de um grande dinamarquês, soberano dos contos de fadas, maravilhas do Era Uma Vez. Para a festa do nosso rei, sigo sem dúvida alguma, com este livro na mão e roupa nenhuma. O macaco encontrou a carapuça do jabuti e bateu e esperou. Ué, mas cadê o jabuti? A carapaça está vazia. Quando todos chegaram à frente do palácio, eles olharam o rei e falaram: veja, o rei está nu. E assim, o nosso jabuti é o vencedor. Ele ganha o grande prêmio, que são os livros que ele levará em sua carapuça para casa. Viram como a roupa pode trazer várias informações? Nesse livro nós vimos que sim, né? Então vamos começar o nosso assunto de hoje. Primeiro lembrando o que nós aprendemos na aula passada. Vocês lembram qual viagem nós fizemos na aula passada? Viagem sim, né? Nós viajamos, nós falamos sobre peregrinação, sobre aquela viagem que é realizada pelos fiéis para um lugar onde a sua religião tem como referência um lugar sagrado. Então, é a viagem de uma pessoa, de um peregrino, um fiel de uma religião, para um lugar sagrado da mesma religião. Nós aprendemos e conhecemos todos esses lugares: o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Goiás, o Teatro Nossa Jerusalém, em Pernambuco, o Templo de Salomão, em São Paulo, a festa de Santa Bárbara para a religião dos católicos, ou Inçã para o candomblé, lá na Bahia, e também conhecemos um projeto chamado Recife Sagrado, lá em Pernambuco. Como é uma cidade que possui vários locais religiosos, foi feito um roteiro, onde dentro da mesma cidade todos pudessem conhecer esses lugares. E hoje o nosso assunto vai mudar. Nós vamos falar de indumentária. Nossa, que palavra grande, né? O que quer dizer indumentária? Vocês já ouviram em algum lugar essa palavra? O nosso livro de hoje, ele fala um sinônimo dessa palavra. Lembrando da história, alguém imagina o que ela significa? Vamos ver então o seu significado? Arte que se relaciona com o vestuário, traje. Se nós fôssemos pensar num sinônimo para essa palavra, seria roupa, traje, veste, vestimenta, vestuário. O vestuário, ele é muito importante na história da humanidade. Ele sempre foi usado em determinada época, local, cultura, ou por determinado grupo de indivíduos com características comuns. E sempre o vestuário era diferente de um grupo para o outro. Quer ver um exemplo? Se a gente fala indumentária profissional, é uma roupa que se usa no nosso trabalho. A roupa, ela faz parte da história do homem desde o início da sua existência, desde lá da pré-história, quando surgiram os primeiros seres humanos no mundo. Pelo menos das pesquisas que nós temos, é assim que se chama o início do ser humano, esse tempo da pré-história. Como naquela época o predomínio era da caça e da pesca, as roupas nessa época eram feitas com o couro e a pele dos animais. Eles não tinham outros recursos. E com a evolução das roupas, a pele dos animais deram lugar às roupas de tecido, porque eles descobriram que eles podiam usar a fibra, que eles produziam os tecidos
que teria começado quando os humanos descobriram a criar fios longos, resistentes a partir do caule das plantas. E a partir daí seriam produzidas as primeiras peças de roupas no mundo, incluindo essa da tela, vejam na segunda foto, a saia de cordas franjadas. Com o tempo, o homem se vestia também para se expressar. E tudo isso já acontecia há mais de 100 mil anos. A roupa, ela começava a representar a identidade das pessoas. E assim como a roupa, também apareceram os acessórios que foram se evoluindo também. O que é um acessório? É uma peça, um adorno que se acrescenta ao vestuário, que são usados como enfeites. Alguns, eles possuem uma função prática. Vejam lá na tela. Nós temos a bolsa, que podemos guardar objetos que usamos no nosso dia a dia. Nós temos o sapato, o tênis, que nós usamos em momentos mais esportivos para ficarmos mais à vontade. A gravata, que dá um ar bem mais social, mais fino para os homens. E os chapéus, que pode sim proteger a cabeça, mas alguns servem para dar um ar de fineza às roupas e um ar elegante. E tem também as luvas e os cachecóis ou lenços que a gente chama, como esse aqui que a professora está usando hoje. Além de enfeitar, ele nos esquenta. Outros acessórios que não podemos esquecer, né? O lenço, como eu falei, as bolsas, as malas, os cintos, o óculos escuro. Esses outros acessórios foram evoluindo com o tempo e nós temos que lembrar que ele traz nessa indumentária também uma característica própria das pessoas que usam esse acessório. Claro que nós não podemos esquecer também das joias, dos relógios de pulso, dos laços, das polainas, dos colãs. Nossa, são várias coisas que nós podemos usar junto com a nossa roupa. Quando usamos no nosso dia a dia, conforme os eventos que nós vamos vivenciar, elas mudam, tanto o acessório quanto as roupas. A indumentária, ela também é considerada um fenômeno cultural. É uma forma de comunicar a ordem social, a afiliação a um grupo, tanto para aqueles que são membros desse grupo, quanto para aqueles que não são. Nessas imagens que eu trouxe para vocês, nós conseguimos identificar a cultura das pessoas pelas roupas que elas usam. Vejam lá. A primeira foto é da cultura mexicana. A segunda é da cultura indígena. A terceira é a africana. Lá em cima é a indiana. E a última foto é da cultura coreana. E na profissão? Vocês já pensaram que algumas pessoas, elas usam roupas conforme a sua profissão porque precisam que sejam feitas daquela forma? Os médicos e os enfermeiros, por exemplo, eles usam roupas como uma medida de proteção. Devem ser leves e contra micro-organismos. As pessoas que lidam com materiais radioativos precisam ter roupas de proteção especial que cubram todo o corpo de modo a proteger as pessoas dos perigos dos raios radioativos. Os soldados, eles usam roupas que buscam protegê-los. Tem até uma roupa camuflada que parece uma floresta para eles serem confundidos quando estão escondidos na mata. Os nadadores, jogadores de um time esportivo, por exemplo, um time de futebol, eles usam um uniforme padrão para se identificar e também para se diferenciar dos outros jogadores. Até um torcedor, ele pode usar uma camiseta do seu time preferido que quem olhar já vai saber para quem ele torce. A roupa pode falar muito. Veja lá na tela. Tem uma foto, a primeira foto lá em cima, que tem uma pessoa usando uma máscara. Mas ele não está usando a máscara por causa do vírus. Ele está usando porque ele está manuseando a madeira e no corte pode ser que escape alguma ferpinha que possa machucar o seu rosto. Então, nesse caso, é uma proteção necessária para essa profissão. Tem até uma professora aí
Sou eu. As professoras também. Elas usam roupas confortáveis e sempre tem um jaleco. Para quê? Para poder proteger a sua roupa de baixo contra a sujeira do giz, por exemplo. E sempre tem um bolso para carregar os apetrechos necessários do dia a dia. Pequenas coisas. A indumentária, ela também pode trazer a tradição. São peças de roupas utilizadas em festividades e reuniões para resgatar a tradição e a existência, de um traje nativo, ou seja, aquele traje que demonstra de qual cultura você faz parte. Ele determina um grupo social, uma tribo ou uma religião. Antigamente, o tipo de roupa usada era diferente entre as culturas, que trazia uma parte dela e era passada de geração para geração. Ao longo da história, diferentes civilizações vestiam roupas, mas por motivos culturais. Alguns exemplos conhecidos de roupas tradicionais que fazem parte da sociedade ocidental incluem o vestido de noiva, que normalmente é branco, ou a cor preta nos funerais. Uma bata e chapéus quadrados nas formaturas. A roupa, ela pode trazer muita informação sobre a pessoa que a utiliza. Pode até representar a sua fé, a religião que você decidiu seguir. Mas isso é história para uma outra aula.